Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre a abertura de mercado para o Grupo A, Alta Tensão, com o Vitor Gomes, que é sócio no LO Batista Advogados. Mas antes de passar a palavra para o Vitor se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, agosto de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 230 horas sobre regulação e mercado de energia, e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Vitor, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Fabiola, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos gravando um podcast, apesar de estar durante o dia aqui, mas temos que falar bom dia, boa tarde, boa noite. É uma grande satisfação, de novo, né, gravar mais esse podcast com a Rede Energia. Eu acho que já são 6 ou 7 podcasts que eu gravei. É o segundo com você, Fabiola, mas com a Nath eu já fiz vários outros, né? Então, sou aí um entusiasta aí da Rede Energia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gomes, sou sócio da área de energia do escritório LO Batista, sou advogado e economista e trabalho no setor há mais de 15 anos. Bom, é isso. Faltou dizer que você não é só um entusiasta da Rede Energia, você é nosso professor, você faz parte já do nosso patrimônio histórico da Rede Energia, foi um dos primeiros aqui. O Vitor é um super professor nosso, dá o curso de desenvolvimento de projetos de geração centralizada. Vira e mexe, a gente traz ele aqui para desmembrar aí esses problemas do setor elétrico, as dúvidas, e hoje não é diferente, né? A gente vai explorar o tema da abertura de mercado, que eu acho que tem muita gente a favor, mas a gente sabe que tem muitos temas também, muitos problemas associados. Então, a gente fez aqui uma listinha de perguntas para o Vitor, e vou começar, Vitor, já perguntando o básico, né? O que significa essa tal abertura de mercado no setor elétrico? Bom, boa pergunta, bem básica, né? O público aqui é muito heterogêneo, né? Então, é bom a gente começar do início mesmo, né? O que significa essa abertura de mercado, né? Bom, o setor elétrico ele foi, vamos dizer, tradicionalmente desenhado desde o início com empresas verticalizadas, né? Empresas que prestavam serviços de geração, transmissão, distribuição e com aqueles monopólios nas áreas de concessão, inclusive na geração de energia. Então, o consumidor final de energia, no passado, mesmo aqueles consumidores eletrointensivos, eles compravam energia das distribuidoras, tá, com tarifa regulada. E naquela energia que eles compravam vinha tudo, né? Energia, transmissão, carros, vinha tudo naquela energia. Tá? E aí o que aconteceu? Meados dos anos 80, 90, começou a ter um movimento no mundo inteiro de desverticalização dessas atividades, porque se viu que era mais eficiente, né, explorar essas atividades de forma desverticalizada, e também por questões econômicas de o setor elétrico no mundo inteiro era muito estatal, então se precisava privatizar, crise de dívida dos países, enfim, uma série de fatores fez com que houvesse esse movimento mundial de desverticalização. Com a desverticalização veio a abertura de mercado. O que é a abertura de mercado, né? Chegou à conclusão que no setor elétrico as atividades de transmissão e distribuição são consideradas, né, monopólio natural, e atividade de geração dá para ter competição nessa atividade de geração. Então, o que é a abertura de mercado? É permitir que os consumidores possam comprar energia de diversos geradores, possam escolher o seu fornecedor de energia, e, de outro lado, do ponto de vista dos geradores, eles competem por esses consumidores de energia. Tá?
Então, houve esse movimento de abertura de mercado no mundo, né, em várias partes do mundo, principalmente Europa, Estados Unidos. Começou no Chile, para falar, né, foi o primeiro país que houve essa abertura, e esse movimento se iniciou no Brasil com aquele projeto que muitos conhecem, Recebe, né, que a Fabiola, que é mais antiga do setor, deve ter vivido isso, né, Fabiola? E o Recebe foi meados da década de 90 e que houve, a partir do Recebe, a publicação de algumas leis que resultaram nessa abertura de mercado. Inicialmente, essa abertura ela se iniciou só para consumidores acima de 3 mega de carga, tá? Com algumas restrições também de tensão, e depois essas restrições foram caindo e também o nível de carga foi caindo ao que a gente tem hoje, que é 500 kW. Tá? Então, assim, só para a gente resumir, o que é a abertura de mercado? É a competição na energia, né? Os consumidores que estão no mercado livre, que a gente chama aqui no Brasil de mercado livre, esse ambiente que os consumidores podem comprar energia livremente dos geradores, eles compram energia de forma livre, mas eles continuam contratando a transmissão e a distribuição por ser um monopólio natural. Isso é bom, esse conceito ficar bem claro. E como eu disse, né, esse público aqui é bastante heterogêneo, então tem gente para algumas pessoas isso vai ser muito básico, né, mas para outras nem tanto, né, não é tão intuitivo assim. Então é basicamente isso, o conceito de abertura de mercado é esse. Acho que foi interessante você falar, Vitor, sobre trazer aí um alinhamento, né, que todo mundo fique na mesma página sobre esses conceitos. E eu acho que o conceito que todo mundo percebe, a abertura de mercado é ótima. Por que a gente não abre para todo mundo, afinal? Porque, em tese, traz mais competição e tal, mas, afinal, tem vantagens e desvantagens? Tem agentes que são impactados de formas diferentes nesse mercado? Fala para a gente um pouquinho aí sobre as diversas repercussões da abertura de mercado para todo o setor, por favor. Perfeito, Fabiola. Boa pergunta e difícil também, tá? Porque é o seguinte, intuitivamente, a gente vê as associações que defendem essa abertura de mercado falar muito do lado bom da abertura, né? Competição, teoricamente, leva a menores preços de energia, né? O consumidor vai ser mais ativo, né? Mas vai ter um maior dinamismo no mercado, vai ter um oferecimento de produtos mais aderentes às necessidades de todos os consumidores com essa abertura de mercado. Isso tudo leva a maior eficiência na alocação de recursos, e tudo isso, no fim das contas, leva a menores preços, de forma isso teórica, né? E, além disso, tem toda aquela questão de empoderamento do consumidor, né? Isso é uma questão, na minha opinião, um pouco menor, né? O que importa, eu acho, é preço, né? Então, mas tem essa questão do empoderamento, do consumidor tomar suas próprias decisões, né, em relação à compra de energia e ao perfil dessa compra. Tá? Mas, assim, o que importa, no fim das contas, o que eu vejo que a principal vantagem para o consumidor é ter maior competição e ter menores preços. Tá? Só que tem outro lado também, tá? Porque isso é teórico, né? Então, isso é uma competição teórica, leva a menores preços em teoria, né? O que a gente vê em relação à contra? Isso não quer dizer que eu sou contra a abertura de mercado, muito pelo contrário, eu sou a favor de uma abertura ordenada, tá? Mas o que tem de contra primeiro, vai ter um custo com troca de medidores, né? Nem todos os consumidores estão preparados, do ponto de vista técnico, para essa abertura de mercado, então tem esse custo, né? Depois, existe uma maior complexidade, vai haver uma maior complexidade no setor, né? Os consumidores de baixa tensão, pode ser que eles não tomem as decisões também mais racionais devido a essa maior complexidade. Né? Isso existe, esse debate no mundo inteiro, mas, de outro lado, os críticos a essa crítica, né, esse contra, fala, olha, o consumidor ele toma decisão em relação à compra de tudo na vida dele. Por que ele não pode tomar decisão
em relação à compra de energia? Ele faz compra do supermercado, ele faz compra de carro, faz compra de tudo. Por que ele não pode tomar essa decisão de compra de energia? Realmente, as duas partes têm razão nessa história, tem um pouco de razão, né? E tem também a questão do outros temas, né, que precisam, devido à complexidade do setor elétrico, outros temas precisam ser endereçados, né, para permitir essa abertura de mercado. Se esses temas não forem endereçados, o preço pode, inclusive, aumentar. Tá? A questão dos contratos legados, a questão dos subsídios no setor elétrico, algumas questões concorrenciais também, que a gente pode detalhar mais à frente, mas precisa ter algumas preocupações em relação a algumas questões concorrenciais, porque se houver uma concentração muito grande, ou alguns aspectos concorrenciais não forem bem endereçados, de fato, o tiro pode sair pela culatra. Essa abertura de mercado pode causar, ao invés de ser a redução de custo tão almejada, pode causar aumento de custo. Tá? Então, mas tudo isso que eu estou falando de contra, tá? Isso pode ser mitigado, até mesmo eliminado, com uma regulação e uma fiscalização adequada. Hoje nós temos uma agência reguladora muito bem muito consolidada, né? Uma agência de, se não me engano, 25 anos que a ANEEL fez, né? Muito bem consolidada, com técnicos muito experientes. Então, a ANEEL tem total condições, junto com a CCE, como apoio, de fazer essa regulação e fiscalização adequada do mercado. Então, temos prós. Às vezes, um lado só fala o pró, é bom a gente mostrar que existem problemas também, mas esses problemas podem ser resolvidos. Ô, Vitor, acho que a gente não falou foi sobre exatamente em qual limite a gente está hoje dessa abertura de mercado, qual é o chamado critério de elegibilidade, como que está esse estágio atual e se tem perspectivas de abrir aí para todo mundo ou não tem. Fala um pouquinho para a gente desses detalhes dos limites. Perfeito. Hoje, eu comentei do que é hoje, né? Vamos comentar do que está para frente. Hoje o limite é 500 kW. Todos os consumidores que têm uma carga maior que 500 são elegíveis a entrar no Mercado Livre. Tem também aquelas questões da comunhão de fato e direito, que os consumidores podem, em comunhão, também entrar no Mercado Livre, desde que essa comunhão passe por esse critério, né? Isso é 1º de janeiro de 23, né? Até 1º de janeiro de 24 é esse critério dos 500. A partir de 1º de janeiro de 24, todos os consumidores do Grupo A vão ser elegíveis a entrar no Mercado Livre. Isso é o principal salto do Mercado Livre desde que ele foi criado lá na década de 90. Então, a gente está num momento bem interessante do mercado, né? Está num momento em que passa de um universo. Atualmente existem cerca de 10 mil consumidores livres, pouco mais de 10 mil, de acordo com dados mais recentes. Hoje o Mercado Livre é cerca de 40% do total do consumo de energia no país, é do Mercado Livre. E agora, em 24, a gente vai ter um salto. Tá? Um salto muito maior em número de consumidores do que na representatividade desses consumidores em relação ao consumo. Tá? Existe algumas previsões, né, mas de consumidores elegíveis em 2024 a gente vai passar para mais de 100 mil. Tá? Agora, a real migração, a gente não sabe como vai ser essa velocidade. Eu, particularmente, acho que essa migração vai ser bem rápida, porque hoje existe muito mais informação disponível do que existia há mais tempo. Existem muito mais comercializadoras fazendo esforço comercial do que existia há mais tempo, no início do Mercado Livre, e também existe uma situação conjuntural do PLD muito baixo nos próximos anos, em que é um catalisador aí de migração ao Mercado Livre. Então, acho que vai ter uma migração bem forte a partir de 1º de janeiro de 2024. Eu falei em mais de 100 mil, né, elegíveis, e a gente está falando aqui em um mercado potencial, de acordo com dados da CCE, de cerca de 4 GB médio. Tá? Não é tanto, mas é bastante. Assim, não é cerca de 6% do mercado.
cerca de 6% do mercado em termos de volume de energia, né? Agora, isso é alta tensão, né? Agora, baixa tensão, aí vai ficar faltando aí uns 50% do mercado, e aí, em número de consumidores, aí são mais de 90 milhões, né? Então, quando realmente abrir tudo, aí será um potencial de 90 milhões de consumidores no mercado livre, para 50% do mercado, né? Aí muda completamente, né, toda a lógica do mercado de energia a partir dessa abertura de baixa tensão. Só que baixa tensão ainda não tem previsão ainda para essa abertura de baixa tensão. Nós temos, da 1º de janeiro de 24 para alta, mas nós temos um PL, que é o PL 414, que está sendo discutido no Congresso Nacional, em que coloca, na atual versão, se não me engano, são 42 meses a partir da abertura. Deixa eu checar aqui. Isso, 42 meses, desculpa, a partir da publicação da lei, que é a abertura nessa versão atual do PL. Só que o PL teve para ser aprovado durante vários momentos aí nos últimos anos, mas não foi aprovado ainda. Mas a gente tem uma expectativa que, nesse segundo semestre de 2023, esse PL possa ser aprovado, sim. E aí serão 42 meses a partir da aprovação do PL ou algum outro prazo que for discutido lá no Congresso Nacional. E outra coisa que pode acontecer, né, Vitor, aqui pegando o gancho, a gente que viveu um pouquinho mais no setor elétrico já viu muita coisa acontecer, às vezes você vê um pedacinho de um trecho de um projeto de lei, ele é retirado e acaba indo parar, por exemplo, numa medida provisória com outros temas do setor elétrico, né, acelerando aí o processo. Não significa que o PL é o único jeito disso ser implementado, né? Tem outros caminhos possíveis que a gente já viu acontecer. Então, vamos ficar atentos, porque o PL é a diretriz principal, mas podemos ter surpresas, principalmente se a gente superar esses pontos que você falou ali das desvantagens, enfim, as preocupações. E aí eu queria conectar na minha próxima pergunta o seguinte: você falou desses pontos de atenção, esses problemas, né? Mas, assim, em relação já a partir de janeiro, com a abertura da alta tensão, tem alguma coisa que já a gente precisa ficar atento em relação a esses desafios, vamos dizer assim, práticos, porque a gente vai migrar aí de 10 mil para 100 mil, né? Então, bem ou mal, a gente vai multiplicar por 10 o potencial de unidades. E o que isso já representa aí de desafios para o setor? Olha, uma coisa que eu não falei, que é importante ficar claro, que esses consumidores abaixo de 500, eles vão ter que ser representados por um comercializador varejista. Eles não vão poder migrar diretamente, ter um cadastro lá na Câmara de Comercialização, que seria no mercado atacadista, né? Então, eles são representados por um comercializador varejista e a competição vai se dar entre esses comercializadores varejistas, tá? Então, o consumidor elegível, ele vai ter que escolher um dentre os comercializadores varejistas que existem no mercado para poder fazer essa migração, tá? Os contratos do varejista com esses consumidores, é um contrato em outro ambiente, né? Não é um contrato no ambiente do atacado. Então, é um contrato de varejo. Esses contratos de varejo já são praticados hoje, mas um dos pontos de atenção que eu coloco é que esses contratos seguem uma lógica totalmente distinta dos contratos que existem no mercado atacadista hoje, tá? Então, todas as condições comerciais desses contratos, e aí é um ponto de atenção até para os comercializadores, tá? Eles devem ser adaptados à lógica do varejo. Por exemplo, no atacado você vê muito contratos com flexibilidade contratual, tá? No varejo não tem como ter essa flexibilidade contratual porque os contratos não são registrados na CCE, tá? Então, isso é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção, as penalidades são totalmente distintas, né? A lógica das penalidades são distintas do atacado e do varejo. A questão de garantia também, né? Normalmente, o que se pratica no setor elétrico por existir a questão do registro do contrato na CCE, então a garantia, o valor de garantia, o montante de garantia está linkada com o registro do contrato da CCE. No varejo não existe isso mais, então tem que ter outro tipo de garantia
a ser exigida dos consumidores. As questões relacionadas à rescisão e resilição do contrato também vão ser distintas, porque esse contrato do varejo é um contrato por prazo indeterminado, e o contrato do atacado não, são contratos por prazo determinado. Tá? Então, essas questões contratuais elas têm que ser muito bem vistas, principalmente pelos advogados, tá? De quem trabalha nesse mercado varejista. Do lado do consumidor, o consumidor que está acostumado com a distribuidora, né? É um consumidor de menor porte, não é um consumidor que tem uma área de energia como grandes eletrointensivos, né? Que sabem contratar, sabem negociar esse produto. Os consumidores, eles são consumidores menores, então eles vão ter que investigar bem a idoneidade do comercializador varejista que está vendendo energia para ele, histórico dessa comercializadora, porque em caso de falência dessa comercializadora varejista, pode ser que esse consumidor amargue prejuízo. Ele não vai, vamos dizer, sair do grid, tá? Não tem essa preocupação de sair do grid, mas pode ser que ele tenha prejuízo se fizer um mau negócio, tá? Então, isso tem que ser bem visto, tá? Por esses consumidores que vão entrar. De outro lado, assim, apesar disso tudo, né, o consumidor tem que tomar cuidado. 24 é uma oportunidade ímpar, devido, eu acho, já disse aqui, já pincelei aqui, os preços baixos da energia a partir de 24, pegar a curva forward aí do PLD, a curva da BBCE, passa de R$100 só daqui uns 2, 3 anos. Então, é uma oportunidade excelente para entrar no Mercado Livre já com uma economia na conta de luz relevante, aí, principalmente para o consumidor em que o custo da energia é relevante para o seu negócio. Tá? Do ponto de vista de mercado, né, existe uma preocupação com a concentração de mercado, tá? Principalmente em relação àquelas empresas que têm, aquelas comercializadoras varejistas que têm distribuidora em seu grupo econômico. Tá? São alguns pontos de atenção que a gente sempre coloca para os nossos clientes, são esses. Uma das questões né, até do ponto de vista de regulação, que seria bom ajustar para essa abertura de mercado, né? Primeiro, até um estudo da CCE apontou isso para poder permitir essa abertura, permitir a portaria 50 que foi emitida pela ANEMEC que permite essa abertura, é a questão da agregação da medição. Tá? É importante para reduzir a burocracia na medição desses novos consumidores, vão ser milhares de novos pontos de medição, então é bom ter uma regulação sobre a agregação de medição, que pode ser que diminua custos de transação de todos do setor, com essa regulação que resolve esse problema, né? Tem um outro ponto de atenção, seria bom criar um supridor de última instância, regular esse supridor de última instância é importante, simplificar a migração, porque uma quantidade enorme de agentes vão migrar, então seria bom ter um procedimento mais simplificado de migração para o Mercado Livre. E uma coisa que a gente ouve muito também é a questão do Open Energy. Seria muito interessante ter, vamos dizer, algum arcabouço em que as distribuidoras abram as informações que têm para os demais varejistas, né? Porque se a distribuidora tem uma comercializadora no grupo, ela tem a informação de todo mundo dentro de casa, então fica mais fácil disputar esse cliente para uma comercializadora que tem a distribuidora do grupo do que os demais players que não têm as informações sobre o consumo. Tá? Então, esse é um último ponto de atenção que eu coloco aqui. Vitor, é bem interessante, eu ouvindo aqui, a cabeça da gente vai fazendo 1001 conjecturas, né? E eu acho que você, por exemplo, falou do supridor de última instância, e a gente está num momento que a gente vai revisitar o contrato de concessão das distribuidoras, e não existe esse conceito dentro, né,
do atual contrato de concessão. Então, até que ponto isso deveria ser algo a ser discutido na mesa nessa renovação? Enfim, é importante dizer que a abertura de mercado não pode ser olhada só do lado do gerador, ou do comercializador, ou do consumidor. A distribuidora, ela é um agente muito impactado, né? Ainda mais agora que a gente tem um potencial sobrecontratação na distribuidora com o crescimento da geração distribuída. Enfim, são vários fenômenos aí que estão acontecendo nesse momento de uma tempestade, eu diria uma tempestade imperfeita, né? Renovação de concessão de distribuidora, PLD conjunturalmente baixo, mas também estruturalmente, porque a gente vê esse movimento de uma sobreoferta aí acontecendo. Enfim, tem muitos elementos, né? E junto à abertura de mercado, então é muita coisa, né? E não sei se vocês sabem, eu chamei o Vitor hoje para falar sobre esse tema, porque ele escreveu junto com a Juliana, e eu não lembro quem era o outro autor, depois você fala, Vitor, o Fernando Colli. O Fernando Colli, um excelente estudo, acho que foi em 2022, né, que vocês escreveram esse estudo muito bom sobre justamente aquilo que você estava falando antes. Em tese, o preço diminui com a abertura de mercado, né? E ali nesse estudo vocês exploram isso, né? Afinal, será que realmente o preço cai? Né? E aí vocês trazem um ângulo muito interessante, fazem uma vasta análise em vários países, né? Então foi muito bacana. E o papo todo da gente gravar esse podcast surgiu por conta desse estudo, porque eu acho que pouca gente conhece, e a gente vai até colocar aqui o link depois para o pessoal acessar o estudo, porque está muito bacana. E aí, a minha pergunta é, o que vocês apresentam lá no estudo? De repente, vale até a pena você falar um pouquinho sobre o estudo. Também a gente já pode ver essas dores que vocês cuidam lá nesse estudo, já na abertura de 2024, ou aquilo que vocês analisaram é mais para quando tiver baixa tensão também, Vitor? Perfeito, a gente estava até discutindo entre os autores, né, isso essa semana, tá? O que nós fizemos esse estudo foi em 2022, no âmbito do GEL, do Grupo de Estudos de Energia Elétrica da UNB, foi os autores, eu fui um dos autores, a Juliana Carvalho e o Fernando Colli, né, são os outros autores. E a gente analisou o seguinte, eram as questões concorrenciais na abertura do mercado, abertura total do mercado, né? Porque o que acontece? Em alguns mercados, preocupação no mundo inteiro, isso, tá? Essas questões concorrenciais. Porque se houver uma concentração de mercado no varejo, ou a prática de condutas anticompetitivas, ou abuso de poder de mercado por alguns players, isso impede a almejada redução de preço. Então, na prática, não existiria competição e, na prática, não existiria redução de preço. Tudo isso é por conta da competição, como a gente falou lá no início, né? Toda essa abertura, o cerne do negócio é ter competição. Agora, se acontece uma concentração de mercado, alguma prática competitiva que elimina a competição, então não faz sentido nenhum abrir o mercado, né? Então, o que acontece? Em vários locais, a gente estudou muitos estados americanos e muitos países da Europa, né? Essa abertura total de mercado foi acompanhada de algumas medidas concretas para impedir concentração e para impedir abuso de poder de mercado no mercado varejista. A gente chegou à conclusão no nosso estudo que no Brasil não existe um problema tão grande de concentração de mercado. O mercado de geração é, de certa forma, pulverizado, a distribuição não é tão pulverizada, mas acontece, as distribuidoras mais relevantes não são tão relevantes em geração assim. Só para ter um número mais ou menos assim, tem distribuidora que tem, por exemplo, 15% a 20% do mercado de distribuição no Brasil, mas essa mesma distribuidora não chega a 2%, 3% do mercado de geração. Então, não existe uma preocupação tão grande em relação à concentração. Aí também comercialização de energia. Esses mesmos grupos também não são tão representativos em comercialização. O mercado de comercialização é ainda mais pulverizado ainda do que geração e distribuição. Então, do ponto de vista estrutural no Brasil, não tem tanto problema, tá? Mas o problema é algum tipo de abuso de poder de mercado que pode ter, teoricamente, tá? Isso teoricamente, em relação a distribuidoras que vão ter comercializadoras varejistas e podem utilizar a estrutura da distribuição
para poder ganhar mercado e ter vamos dizer, uma competição, de certa forma, desleal. Tá? Então, nesses países que a gente analisou, foram adotadas várias medidas seguidas por alguns princípios. Tá? Os princípios são os seguintes, para poder tentar fazer com que o mercado tenha competição real. Primeiro, redução de assimetria de informação e transparência aos consumidores em relação ao funcionamento do mercado de energia. Por mais que isso pareça um pouco bobo, né, isso dá certo. Campanhas publicitárias das próprias agências reguladoras, das distribuidoras, mostrando como funciona o mercado e para mostrar, inclusive, para aquele consumidor mais conservador, uma das grandes preocupações dos consumidores a gente já falou um pouco disso aqui, lá no início, eu vou mudar de fornecedor, então vai faltar energia? Não é bem assim. Olha só, o mercado de energia funciona o seguinte, a competição está na geração, o fio vai continuar o mesmo, você não vai ter se você não pagar a conta, ou se tiver algum problema, se a sua comercializadora quebrar, não vai faltar energia para você está conectado na distribuição. Tá? Então, isso é muito, por mais incrível que pareça, isso é muito importante para reduzir a inércia do consumidor. E, ao reduzir a inércia, o consumidor migra para o mercado livre, troca de fornecedor, e isso vai fomentando a competição. Tá? Então, não só essas medidas, como algumas outras medidas para reduzir essa inércia, que eles chamam de switching. Em alguns países, inclusive, tem até subsídios para os comercializadores que não são da distribuidora, para poder pegar esse consumidor. Mas isso a gente não recomenda, não. Só para mostrar algumas medidas que tem em outros países. Tá? Outra medida importantíssima, outro princípio importante, não medida, é o acesso não discriminatório às redes de transmissão e distribuição. Por mais que isso pareça óbvio também, isso acontece, tá? Isso acontece e, inclusive, vem acontecendo. Há relatos atualmente no Brasil de que há acesso discriminatório. Por exemplo, um consumidor que está tentando migrar para o Mercado Livre, algumas distribuidoras vêm criando barreiras técnicas para essa migração, e, em paralelo, uma comercializadora do mesmo grupo oferece a migração para esse mesmo consumidor. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo que vem acontecendo, e a própria Associação dos Comercializadores de Energia tem hoje um canal, até não sei se chama canal de denúncia, mas é algo do tipo, para que os comercializadores relatem à associação o que tem acontecido em relação a problemas na migração. Tá? E um outro princípio a ser seguido também, eu falei de 3, né? Falando o quarto princípio, é a garantia do acesso do varejista à energia elétrica. Tá? Isso não se aplica tanto ao Brasil, porque aqui, como eu disse, não existe uma concentração muito grande em geração. Mas em alguns países, como França, por exemplo, a geração é muito concentrada em EDF, então os comercializadores varejistas, eles podem entrar no mercado, mas eles não têm acesso a commodity, então como que ele vai vender energia? Então não tem jeito, e acaba que um comercializador que é do grupo daquele gerador que consegue vender toda a energia no mercado. Isso não é um grande problema no Brasil. Pode ser que isso se torne problema a partir de alguns desenvolvimentos de mercado, principalmente a partir da descotização da energia da Eletrobras, mas, mesmo assim, eu acho que não chega a ser representativo o bastante para isso se tornar um problema, essa energia que vai ficar livre da Eletrobras. Tá? Bom, falei dos princípios que estão nesse estudo, né, mas a pergunta principal eu não respondi, né, Fabi? Você falou, esses princípios também se aplicam à abertura de 2024? Se aplicam, sim, era isso que a gente estava discutindo entre os autores, né, durante essa semana. A gente vai fazer, inclusive, uma atualização nesse paper para mostrar que esses princípios se aplicam também a essa abertura de alta tensão, tá? E aí a gente vai fazer uma revisão nesse paper para saber se as medidas concretas que a gente sugeriu se realmente se aplicam ou não, mas
Eu acho que até já dei uma palhinha aqui, né? Essa questão do acesso não discriminatório, para mim, é a principal questão que se aplica à alta tensão, o principal problema concorrencial que pode se aplicar também a essa abertura de 2024. Vitor, quando vocês fizerem a atualização, manda o link para a gente, que a gente faz aí o devido spread, né? A gente manda para todo mundo aí, porque a gente gosta de deixar todo mundo antenado em relação a essas análises. Vocês sempre fazem análises muito ponderadas, né? Muito imparciais, muito bom. Agora, eu sei que você tem muitos clientes, tem clientes geradores, comercializadores, consumidores eletrointensivos. Fala um pouquinho o que você tem visto na prática em relação a esses agentes, como que eles têm aí se adaptado de forma bem real mesmo em relação a essa abertura para o ano que vem. E até se você quiser falar das potenciais outras aberturas aí também que podem vir depois do PL 414. Perfeito. O que acontece? Os players estão se adaptando nesse momento, alguns players, né, estão se adaptando nesse momento à venda em varejo. Tá? Isso que eu tenho percebido bastante. Eles estavam acostumados àquela venda de energia mais no atacado, e quando você vira a página para o varejo, a estrutura principalmente a estrutura de venda, é totalmente distinta. Tá? Então, o que eu vejo muito é isso, comercializadoras tradicionais, até grandes empresas de geração, olhando para esse mercado de varejo e falando, olha, isso é uma grande oportunidade, principalmente que o PLD está baixo, né? Então está difícil fazer negócio rentável no atacado. No varejo as margens são maiores, então pessoal, as empresas estão olhando com muito carinho para esse mercado de varejo, mas tem que adaptar todas as estruturas para isso. Tá? Então, principalmente venda por representantes comerciais, a estrutura de back-office é totalmente diferente de varejo, pós-venda totalmente diferente de uma venda no atacado, a gestão como um todo da venda é totalmente diferente. O que a gente tem acompanhado? Algumas empresas simplesmente estão montando equipes próprias para fazer isso, contratando pessoas de mercado, estão acostumados com o varejo. Por exemplo, tem uma empresa que é nossa cliente, que contratou pessoas da área de telefonia, da Vivo, da Claro, que estão acostumadas já há bastante tempo a fazer venda para grandes clientes de PJ, mas em varejo ainda, né? Então, que conhece o mercado de varejo, estão migrando para a energia elétrica. Isso é bem interessante, para vendas em energia elétrica. Inclusive, essa pessoa específica é aluna da Rede, que eu lembrei aqui, né? Mas são vários casos. Eu lembrei de um caso aqui, mas isso está acontecendo com certa recorrência no mercado. Outras empresas estão, ao invés de montar equipe própria, vão comprar empresas de varejo. E aí estão comprando o quê? Empresas de GD, que já estão acostumados a venda mais pulverizada, né? Estão trazendo essas empresas de GD para dentro para poder compreender o mercado de varejo, e essas mesmas pessoas que já têm essa estrutura mais pulverizada fazer essa venda para alta tensão também, que já começa agora, mas que vai se intensificar a partir do início, né, de fato, em 2024. Então, a gente vê mudanças internas das empresas e a gente vê M&As. Eu estava até lendo aqui uma empresa, evidentemente, a maior empresa do país, do setor elétrico, a Eletrobras, está vendo, eles fizeram uma apresentação recente, né, para investidores, tipo a Eletrobras Day, né, e eles deram muita ênfase na parte de comercialização para essas vendas no varejo, ou seja, até a maior empresa do setor está bastante de olho e provavelmente está se adaptando suas estruturas para poder entrar nesse mercado. É muito interessante, Vitor, essa situação que a gente comentou, né, da conjuntura de preço baixo, as margens maiores no varejo, né? Então, de fato, as empresas
Estão tendo que aprender rapidamente a cuidar desse outro bicho, né, que é o varejista, a comercialização varejista, ela é completamente diferente. A gente até está com as matrículas abertas num curso que é sobre estruturação de comercializadoras, fala tanto da parte mais tradicional, mas também desses desafios e como fazer essa comercialização no varejo, risco de crédito, enfim, são muitas coisas que mudam quando você fala de varejo, né? Então, é interessante você falar aí sobre esse ponto. Só para comentar em relação a risco de crédito, é um exemplo muito interessante, porque hoje o que acontece? Venda no atacado para um grande consumidor industrial, é feita uma avaliação detalhada daquela empresa, né? É feito quase como uma due diligence de crédito naquela empresa que você tá vendendo energia para ver se ela vai honrar os compromissos, né? No varejo é diferente. No custo de transação de fazer uma due diligence numa empresa pequenininha, num contrato pequeno, é muito grande, né? Então, existem métricas, né, para poder avaliar o crédito dessas empresas de forma mais pulverizada, né? Esse é só um exemplo do que muda, né, entre a venda no atacado e venda no varejo. Sem dúvida. E até eu recentemente participei de um painel que falava sobre essa abertura total, né, que um dia deve acontecer. Eu até comentei que eu ouso dizer que empresas como Mercado Livre, Nubank, que sabem lidar com esse varejo mesmo, raiz, vai ter que ter muito conhecimento que a gente vai importar, né, das empresas varejistas mesmo, as americanas, enfim, todas essas empresas, para o setor elétrico, né? Então, esse momento vai chegar, a gente não sabe com qual velocidade, mas a gente tem que estar, mais importante, atento a essas mudanças e para adaptar, né, todo esse conhecimento do setor elétrico já é muito típico, mas também essas novos conhecimentos, novas habilidades que a gente tem que ter, né, Vitor? E assim a gente vai. O setor elétrico não tem monotonia, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. É isso, claro. O setor está sempre em evolução e tem que sempre estar estudando também, né? Você falou, eu sou professor da rede, mas sou mais aluno da rede do que professor. Porque para a gente é uma honra. Sempre que eu tenho um tempinho lá, eu fico passando os vídeos e tudo, sempre aprendendo alguma coisa. Tem que ser assim. Senão fica para trás, né? É verdade, é muito conteúdo. E a gente se preocupa justamente em trazer essa curadoria de alto nível, né? A gente está sempre ali cuidando para trazer as melhores pessoas, os mais especialistas que estão mais próximos dos problemas para esclarecer. Vitor, nosso bate-papo chegou ao fim, mas você sabe que você já é patrimônio histórico da escola, então você chega a hora que você quiser, né? Não precisa nem pedir licença, você já está na escola. Só queria deixar um último espaço, alguma coisa que faltou falar, ou algum recadinho final para os nossos ouvintes? Bom, recado final, eu acho que a gente já passou por tudo, né? Por todos, não tudo, né? Daria para fazer um curso de abertura de mercado, mas para um podcast eu acho que já está de bom tamanho. E o recado é só que acompanhem sempre a rede e agradecer, Fabiola, por sempre deixar essa porta aberta para mim. Eu tenho muita satisfação, tenho muito orgulho de ser professor e aluno da rede. Obrigada, Vitor. E deixar, então, também o convite para o pessoal te seguir no LinkedIn, porque sempre que tem alguma novidade, você também posta lá. Provavelmente, quando vocês atualizarem esse estudo, você deve publicar, né? Então, sim. Victor, com C, Gomes. Então, acompanhe o Vitor no LinkedIn. Eu mesmo já estou convidando o pessoal aqui, Vitor. E obrigada demais. Sim. Obrigada demais. Você é uma alegria ter você na escola, uma honra. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros 5 gravados aí pelo Vitor e muitos outros aí que a gente tem aqui no nosso Redcast. E para deixar as sócias felizes, deixe aqui a sua avaliação, seus 5 estrelas nesse podcast. E até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!